acreditamos no poder da oração e da palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém? Bom dia a todos. Enquanto eu estava orando ali, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, né? O tempo dele está se aproximando e a gente fala tanto Maranata, Maranata, Senhor Jesus, mas será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Porque o Espírito Santo estava me incomodando ali. A gente ora tanto pedindo tanta coisa material, né? Mas será que nós temos buscado a presença do Senhor como deveríamos? Porque sem a presença de Deus, não adianta a gente ter carro, não adianta a gente ter casa, não adianta a gente ter saúde. Mais do que o ar que a gente respira, a gente tem que buscar pela presença do Senhor. E quando a gente é cheio da presença, a gente tem que cumprir o ID do Senhor nas nossas vidas, amém? A gente tem que cumprir aquilo que nos foi ordenado. Eu queria deixar para os irmãos a passagem que está em Isaías 38. Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 38, que diz: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Amém? Ezequias, ele teve um reinado muito importante. Ele foi um dos melhores reis que Judá teve. Ele era um rei justo, ele era um rei reto, ele era honesto, ele fazia tudo que era agradável aos olhos do Senhor, né? Ele combateu a idolatria em Judá, quando os homens começaram a idolatrar a serpente de Moisés, né, a serpente de bronze, e ele começou a obedecer, a tirar toda a idolatria de Judá. Ele foi um homem reto, ele foi um homem bom perante Deus. E aí Deus manda Isaías, manda o profeta dizer para ele que ele estaria doente e que ele morreria. E o que isso quer dizer? Irmãos, mesmo sendo fiéis a Deus, a nossa fidelidade ao Senhor, ela não anula as nossas lutas e as nossas provações. Mesmo sendo fiéis ao Senhor, nós vivemos com provações, nós vivemos com lutas, nós vivemos com dificuldades. Mas aqui nós vimos, eu acho muito interessante a oração que Ezequias faz, porque ele sabia quem ele era no Senhor. Ele sabia a identidade dele em Deus. Porque olha que oração que ele faz. Lembra, ele teve uma notícia ruim, ele teve uma notícia que ele ia morrer, e ele vai e ora para o Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade. Tenho te servido com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. Ou seja, será que hoje, quando a gente recebe uma notícia amarga, que a gente passa por uma dificuldade, a nossa vida tem sido tão reta, tem sido tão firme na presença do Senhor, que nós somos capazes de orar ao Senhor com essa devoção, de falar: Senhor, me tira dessa dificuldade, Senhor, me tira dessa prova, porque eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho sido sincera diante de Ti. Olha que coisa linda, né? Quando nós sabemos quem somos no Senhor.
né? Ele sabia que ele tinha sido um rei segundo o coração de Deus, que ele estava ali fazendo aquilo que o Senhor colocou na vida dele, que ele era uma pessoa aprovada pelo Senhor, né? E a ousadia que ele teve de falar: Senhor, eu sou sincero, eu sou reto diante de ti, então me tira dessa situação, me livra desse laço de morte. Olha que coisa linda, irmãos. Quando a gente vive com sinceridade de coração, quando a gente vive na presença de Deus, quando a gente busca. E foi através dessa oração que a vida dele foi mudada. E a palavra de Deus diz que então veio a palavra do Senhor a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos na sua vida. O que uma oração não faz, irmãos? Uma oração pode mudar a nossa história. Essa versão aqui que eu estou lendo é a NVI. Na NVI ela não diz, mas eu acho que na Revista e Corrigida, na João Ferreira de Almeida Revista Corrigida, a versão dela diz que quando, aqui não fala, mas na Revista Corrigida fala, que antes dele sair do reino, ele estava no pátio, ele ainda estava no pátio, que tem outras versões que diz, o Senhor falou a Isaías para voltar. Ou seja, você vê, a oração que ele fez, o Senhor ouviu, e antes do profeta sair, ele estava ainda no pátio, o Senhor já falou com ele: eu já entrei com provisão, volta lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida, na vida do rei. Então, irmãos, não tem dificuldade, não tem luta, não tem resposta que chegue, que não chegue para aquele que não ora. A pessoa que ora sempre tem resposta de Deus, a pessoa que ora sempre vai ter solução. Sabe, a pessoa que ora, ela sempre vai ter resposta. Eu tiro essa situação aqui do rei Ezequias por uma situação que a gente teve na nossa família. Acho que foi em 2016, não foi? Que nós viemos aqui nos Estados Unidos, eu e o meu filho, para passear. E aí o meu padrasto, ele passou muito mal. Ele foi pro hospital. E chegando no hospital, no Holy Cross, ele estava com muita dor no abdômen. Levaram ele para a sala de cirurgia, fizeram a cirurgia, acho que ele teve 3 paradas cardíacas. E quando ele saiu da cirurgia, o médico falou: olha, ele está com câncer, o câncer já tomou o intestino todo, está na metástase, e ele só tem 3, 4 dias de vida, ele não sai desse hospital vivo. Foi a notícia que nós recebemos. E assim, nós ficamos desesperados. Eu lembro que eu estava no corredor do hospital e eu comecei a chorar. E aí eu peguei meu celular e todo mundo que eu conhecia que era evangélico aqui no Brasil, eu saí ligando. Ora. E todo mundo, eu saí pedindo oração. E para o médico e para a ciência, ele não sairia do hospital vivo. Ele só sairia, infelizmente, quando já tinha falecido. Para o médico já tinha decretado a morte dele. Mas para Deus fez com ele a mesma coisa que fez com Ezequias. Ele saiu do hospital, ele era diabético, ele ficou com aquela bolsinha, né, que fica do lado de fora. Ele nem conseguiria, talvez, reverter aquela bolsinha, porque ele era diabético. Ele teve 3 paradas cardíacas na mesa de cirurgia. Fizeram a cirurgia de reversão, ele tirou a bolsinha e ele ainda viveu mais 5 anos. Então, olha como que a oração tem poder, né? Como que a oração, ela muda a vida, ela muda a história, né? Então, o que a gente aprende aqui com o rei, né, Ezequias, que a gente, mesmo sendo fiel, mesmo sendo reto diante do Senhor, nós vamos ter dificuldade sim, nós vamos passar por problemas sim. Mas a oração, irmãos, eu falo que a oração muda o coração de Deus. A oração, ela é a chave da nossa vitória. Sabe, eu costumo falar, se você quer falar com Deus, é através da oração. Se você quer ouvir a resposta de Deus, é através da palavra dele. Né? A oração, a gente fala com Deus, a gente conversa com Deus, a gente coloca diante do altar
tudo que a gente tem, todas as nossas necessidades, preocupações, a gente pede perdão a Deus, a gente fala para Ele. E a resposta vem como? Através da palavra do Senhor. Porque às vezes também, irmãos, muita gente fala assim: eu estou orando, mas eu não ouço a resposta do Senhor. Eu vejo o Senhor respondendo a tanta gente, não me responde. Mas você já abriu a Bíblia também para ver se Deus vai te responder? Porque naquela época o Senhor usava os profetas. E hoje Ele usa a sua palavra. Você não precisa esperar por profeta nenhum. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Você falou com Deus em oração, você abre a sua palavra, você abre a sua Bíblia, que eu tenho certeza que Deus vai trazer uma resposta, que Deus vai trazer uma direção, que Deus vai falar com você como que você deve fazer naquela situação, como você deve proceder. Irmãos, essa é a chave da nossa vitória. Palavra e oração. Palavra e oração. Porque o Espírito Santo, ele trabalha como na nossa vida? Quando você lê a palavra, o Espírito Santo, quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele te lembra, às vezes você já passou por isso, que você está numa situação, aí, de repente, vem uma palavra da Bíblia na sua mente, né? Você está em alguma situação, você está passando por alguma coisa, vem uma palavra, né? Tipo, eu estou ansiosa, aí vem uma palavra assim na minha mente: basta para cada dia o seu mal, né? Porque eu estou lendo a palavra, o Espírito Santo, ele está me falando para me lembrar. A Bíblia fala que a gente tem que lembrar das coisas dos céus. Paulo fala que a gente tem que atingir o nosso alvo, que o nosso alvo é Cristo. Para Deus dar sempre a nossa mente, ela tem que estar o quê? Ligada no trono, ela tem que estar ligada na palavra. Ela tem que estar ligada nas coisas celestiais. Porque as coisas desse mundo aqui, se a gente ficar só ligado nas coisas do mundo, meu irmão, a gente pira. Se a gente for ligar a televisão, ver jornal, é só notícia de morte, é só notícia de desastre, é só notícia de desgraça. A nossa palavra, a nossa vida, ela tem que estar fundada o quê? Na palavra. Paulo fala isso. Que a nossa mente, para Deus dar que a nossa mente tem que ser como a mente de Cristo. Que a gente segue para o alvo, que o nosso alvo é os céus. Que nós somos o quê? Eu costumo falar que nós somos cidadãos celestiais em corpos humanos. Nós não somos humanos e vamos para o céu. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. Nós somos seres celestiais que estamos só passando um tempo aqui. E nós vamos voltar para casa. E se a gente quer voltar para casa, a gente tem que entender da nossa casa. A gente tem que entender de onde a gente veio, a gente tem que entender para onde a gente vai, né? Porque se a gente não tiver entendimento para onde a gente vai, a gente fica: Maranata, Senhor Jesus, volta, volta, volta. Mas tem crente que não sabe nem o que vai fazer lá no céu. Não é verdade? Então, assim, essa é a palavra que eu quero deixar nessa manhã. Que a oração muda, sim, situações. A oração muda, dá uma nova direção, abre portas, fecha portas, né? E talvez quem esteja ouvindo essa live, quem esteja ouvindo hoje, que está em casa, ou quem esteja aqui, esteja passando por uma situação, né, difícil, de saúde, de problema financeiro, não sei. E tem falado para Deus: Senhor, como Ezequias, né? Mas eu sou fiel, mas eu sou reto diante de Ti, mas eu faço as coisas que Te apraz, Senhor, e eu estou passando por essa situação. Irmão, eu quero te dizer, como aconteceu com Ezequias, também acontece conosco. Nós não estamos livres de problemas, mas o que nós temos na nossa mão é a palavra do Senhor e a oração, que é a chave da nossa vitória. Então, se a gente quer que o Senhor mude uma situação, se a gente quer que o Senhor traga resposta, se a gente quer que o Senhor nos direcione, nos capacite, é tudo através de palavra e oração. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã. Que Deus abençoe a cada um, né? E que a gente possa persistir, irmãos, na oração, que a gente possa persistir na nossa fé todos os dias. A caminhada não é fácil, mas que o Senhor nos dê, Ele nos dá a condição todos os dias. Amém?